A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler um texto muito conhecido, que já li dezenas de vezes, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, e o versículo 23 a 26, que diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. O filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente antes dele. E temia grandemente. E dizia uns aos outros: Visto aquele homem que subiu, pois para afrontar Israel, há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão a aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esses filisteus e circuncisos para afrontar o exército do Senhor? E o povo tornou-lhe a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que ferir. Irmãos, eu tenho falado que tudo na nossa vida traz consequências, mas existe um momento de você pesar as consequências do risco que você está para assumir. Quando nós vemos o confronto, quando nós vemos a fé de Davi partindo e indo ao encontro do Golias, parece até que ele não tinha nada em vista. É engano. Davi sabia que ia arriscar a sua própria vida. Davi sabia que Deus podia protegê-lo ou não. Davi sabia de se Deus o protegesse, assim como ele fez com o urso, assim como ele fez com o leão, faria com Golias. Mas isso daí era o plano de Deus. E Davi não é onisciente. Davi não sabia de todas as coisas. Davi sabia que Deus podia. Deus pode todas as coisas, mas nem sempre ele age. Ele poderia agir, mas ele poderia também não. Então Davi pensou uma coisa interessante. Para correr um grande risco, tem que haver uma grande recompensa. Sem recompensa, não há risco. Sem recompensa, não há risco. E Davi, antes de descer ao campo de batalha, Davi ouviu o boato, mas ele fez questão de se informar. Davi não foi à toa, como algumas pessoas acham. Davi não foi um adolescente comum que não pensava na vida, que não pensava no futuro. Davi não. Davi, ele se precaveu perguntando: o que farão àquele homem? Quais as recompensas? Ele vai arriscar a vida dele. Mas simplesmente arriscar a vida e não há nenhuma recompensa para ele, e tamanho perigo que ele vai correr. E as pessoas disseram: olha, Davi, o rei disse que a primeira coisa que aquele guerreiro vai fazer é ganhar sua filha em casamento. Né? Você vai casar com a filha do rei. E a casa do seu pai, que todo mundo pagava muitos impostos, vai ficar isento, não vai pagar mais imposto. E é como que a gente ouvisse o coração de Davi dizendo: então vale a pena. Então, antes de correr risco,
antes de assumir todos os riscos, analise se vale a pena. Davi não desceu ao campo de batalha por vaidade. Davi desceu ao campo de batalha primeiro porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Segundo, ele iria arriscar a sua vida em troca de uma recompensa. E é o que muita gente esquece de falar disso. Então vamos pensar nisso. Todos os grandes sonhos, todos os grandes projetos traz consigo grandes riscos. Mas sem risco algum, ninguém conseguirá os seus objetivos. Todos os nossos objetivos se deparam com grandes obstáculos nessa caminhada. Se depara com grandes riscos que às vezes precisamos transpor. E às vezes nem conseguimos transpor sozinhos. Precisamos de ajuda de alguém para que nos ajude a transpor aquele obstáculo. Então, pense, todos os nossos sonhos, todos os nossos grandes projetos têm por trás um grande risco, mas mensure os grandes riscos e veja se vale a pena, mas nunca desista dos seus objetivos.